corretas da nossa vida, mas prometemos a nós mesmos que depois, mais tarde, vamos ter tempo de nos arrepender e mudar. Mas será que vamos ter esse tempo? Controlamos nós o tempo da nossa vida? E aquelas perguntas existenciais que, às claras ou secretamente, acabamos todos por ter? O que é que estou aqui a fazer? Quem sou eu? Para onde vou? Que caminho devo escolher? Talvez até estejas cansado. Sentes necessidade de ser amado e respeitado. Tá bom, vamos só esperar para começarmos. Ok. Bem, então, olá a todos no Facebook, a todos os irmãos, a todos que estão a ver hoje, que ainda vão ver. Estou aqui com o Bispo Júlio, é o Brasil, da Igreja Mundial Cristã. Vou deixar o Bispo apresentar-se, falar um pouco de quem é, o que é que ele faz. Depois vamos falar um pouco com vocês sobre a situação que estamos a passar e falar sobre um bocadinho de graça. Aleluia. Bispo, força, fala um bocadinho do que é que... Olá, amigos. Deus abençoe. Uma alegria poder estar falando com vocês aí também. Bom, eu sou pastor na cidade de Suzano, uma cidade da região metropolitana de São Paulo, aqui no Brasil, né, a maior região metropolitana da América Latina, com quase 20 milhões de pessoas, é uma grande metrópole. E a gente está inserido nesse contexto, pastoreando uma igreja aqui, a Igreja Cristã Mundial, uma igreja que procura ser relevante na comunidade, nesse tempo, inclusive, né, da necessidade de uma igreja se posicionar. A gente tem feito alguns trabalhos relevantes e nos misturado à comunidade para tentar ser fermento e sal nesse tempo de tanta necessidade. Sirvo com a minha família aqui há 20 anos pregando o evangelho e continuamos aqui fazendo a vontade do Senhor. E é um privilégio hoje poder falar com todos vocês. Amém, Bispo. Ok, vamos começar com o quê? As pessoas que nos estão a ouvir e que nos vão ouvir, o que é que tu sentes de Deus? O que é que tens no coração de Deus? O que é que tu vês no futuro, uma igreja? Qual é, depois de uma situação e na situação que estamos a passar, lógico, no passado e agora que estamos a viver neste momento, a minha pergunta é, quando isto passar, como é que tu vês o corpo de Cristo, a noiva de Cristo? O que é que tu vês que Deus vai fazer quando isto acabar? É muito interessante perceber o seguinte, todo momento histórico da humanidade, e esse é o momento histórico da nossa geração. Essa talvez essa seja a marca histórica da nossa geração. Okay. Todo momento histórico, ele gera uma transição, uma transformação. E o líder que prevalece, a liderança que prevalece, é aquela que sabe ler a transição, perceber a transição. E o que eu percebo nessa hora é que justamente isso. Nós estamos em um momento histórico e todo momento histórico ele faz com que uma liderança desapareça e uma nova liderança surja. Uma voz perca sentido e uma nova voz ganhe sentido. Então eu entendo que esse momento é o quê? Tudo isso que está acontecendo está colocando muito discurso à prova, né? Toda a teoria está sendo provada pela prática. Todo discurso agora está sendo desafiado. Teoria é perfeita até que alguém coloque em prática. E o que vai acontecer nesses dias? É que a teoria de muitos, o verniz, eu tenho usado essa expressão, o verniz da teoria de muitos vai sair arranhado. E o que eu vejo nisso? Eu vejo que é uma oportunidade de aperfeiçoamento. Quando a gente começa a perceber que algumas teorias, alguns discursos, quando a prática exige, eles não se mostram tão consistentes, o que acontece? A gente vai ter um tempo de alinhamento, um tempo de ajuste da postura da liderança. Então eu fico muito animado, por quê? Porque eu vejo que alguns discursos da igreja vão cair e outros discursos vão subir. A gente vai parar de discutir coisas que estão se mostrando irrelevantes, estão se mostrando impotentes, e vão começar, então, a valorizar coisas que, nesse tempo, de fato, estão mostrando o seu real valor e a sua verdadeira visão. Se a gente for pensar,
Pensa comigo nessa cena. 10 anos atrás, 15 anos atrás, pastor falando de culto online. Rosnava até, né? De raiva. Hoje, sejam todos bem-vindos à nossa igreja online. Ou seja, mudamos a característica. Amém. É verdade, é verdade. É uma transição de momento. E quem se adaptar à transição vai ter voz profética do outro lado. Amém. Amém. A gente tem um dos grandes problemas que tem acontecido, tanto às pessoas que nos vão ver que são cristãs e para as pessoas que não são cristãs, tem aparecido muito medo, muito pânico. E eu queria falar sobre isso, porque a Bíblia fala claramente que o perfeito amor lança o medo fora. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, cada vez que aparecia uma pessoa no Novo Testamento, na Aliança da Graça, das primeiras coisas que ele dizia era: não temas. Sempre, não temas. Porque a Bíblia por diz causa de Jesus 366 vezes, não temas. Veja lá. E, no entanto, muitas vezes as pessoas vivem com isso e não é Deus, porque é assim, Cristo quando diz não temas, porque ele não vem representar o medo. Ele não representa o medo, ele não representa o pânico. Cristo representa a paz e representa o amor. E o que a gente tem que entender é o que está a acontecer, que muitas vezes é que nós vamos buscar, e depois o que é que você explica um pouco isso, sobre as alianças e sobre os contratos, é uma coisa que eu também costumo falar. É que acontece muitas vezes, as pessoas vão buscar exemplos do Velho Testamento, vão buscar exemplos de uma aliança que não nos pertence e tentam introduzi-la numa aliança que é agora que vamos a viver. E o que é que isso nos traz? Erro e confusão e medo. E o que nós temos, eu queria que vocês explicassem um pouco sobre isso, que a nossa aliança, e o porquê da nossa aliança, e o nosso dever de não misturar elas para não criar erro e medo e confusão. Bom, se a gente pegar o livro do profeta Malaquias, é interessante, eu acho que a gente conversou sobre isso quando você esteve aqui. Ele vai dizer assim, ó: se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Numa relação Senhor e servo, sempre vai haver temor. Numa relação pai e filho, sempre vai haver o princípio da honra. Amém. Ou seja, se nós olharmos para Deus apenas como Senhor, a gente vai sempre ter essa relação de castigo, de medo. Se a gente olhar como pai, a gente vai ter esse sentimento de honra, de honrá-lo, de respeitá-lo por honra e não por medo. Então, o Deus que nós servimos, ele não nos deu espírito de temor, não nos deu espírito de medo. Esse espírito de medo, olha só, Jesus vai dizer o seguinte, quando você pegar lá, por exemplo, João 14, 27, João 16, 33, ele vai dizer: não temas, deixo-vos a paz. Ou seja, ele tira o medo e lança a paz. Algumas pessoas nesses dias confundem o medo com prudência. Uma das maneiras de tentar explicar o medo, ou aplacar, acolher o medo, é dizer o seguinte: o medo, ele te protege. Eu já ouvi muitas pessoas defenderem isso, que o medo é uma proteção, é um engano. O que te protege é prudência. Então, por exemplo, se você perguntar se eu e a minha família estamos tomando os cuidados, nós estamos tomando os cuidados, não por causa do medo, por causa da prudência. Né? Ou seja, nós tomamos cuidados em virtude da prudência. A prudência, ela te faz avançar mesmo em terreno perigoso. O medo, ele te paralisa mesmo em terreno seguro. Amém. Amém. Então é esse chamado que a gente tem para andar com prudência. Agora, o que pressupõe o medo? Isso a palavra do Senhor vai dizer que o medo pressupõe condenação. Então, por que as pessoas vivem com medo? Porque elas têm um pressuposto de condenação. O medo, ele é fruto de condenação. Uma vez que você é livre de uma condenação, que você não se sente mais condenado, o que acontece? O medo deixa de dominar a sua vida. Aí a relação não é mais de medo, é uma relação de honra e amor. Amém, amém.
Amém. Amém. E uma coisa que eu adoro falar muito é que a Bíblia fala que nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. E uma das coisas mais importantes que eu acredito que nós temos que entender, sempre entender, mas especialmente a entendermos nestes momentos de crise grandes, temos que entender quem somos em Cristo, a nossa identidade. É importantíssimo saber. Porque muitas vezes a gente cria a nossa identidade para aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, ou criamos a nossa identidade baseada naquilo, se eu me porto bem ou se eu me porto mal, ou se estou a orar ou se não estou a orar. E a nossa identidade não vem disso. A nossa identidade vem de Cristo. Vem quem sou em Cristo e o que é que eu sou dentro dele e ele dentro de mim. Podes falar um pouco sobre isso? Quando a gente entender justamente identidade, é o seguinte: eu não construo a minha identidade pela minha ação, mas a minha ação é influenciada pela minha identidade. É só inverter a ordem. As pessoas só pensam na ordem errada. Assim, se eu fizer o bem, eu serei justo. Inverte a ordem. É porque eu sou justo que eu faço o bem, né? Amém. Ou seja, é porque não é se eu fizer certo, eu serei certo. Não. É porque eu sou certo, então eu farei certo. A gente se preocupa com o procedimento, quando a gente vai se preocupar com a natureza. E aí é o que eu falo. Às vezes as pessoas tentam encontrar uma vida de santidade, uma vida pura, não pela natureza. Elas tentam trazer de fora para dentro, em vez de fazer de dentro para fora. Então, quando a Bíblia diz que nós, somos em Cristo, tal como Ele é, somos nós. Nós somos criados à imagem e recriados à imagem do Deus Altíssimo e recriados à imagem do Filho de Deus, a fim de que Ele seja o primeiro de muitos. O que eu tenho que entender é que o mundo é assim, olha só. Eu faço, eu tenho, eu sou. O mundo é sempre assim. Se eu fizer, eu vou ter. E se eu tiver, eu serei. Essa é a ordem do mundo. E a ordem do Evangelho é a inversa. Eu sou primeiro. Primeiro eu sou. Amém. Aí, quem é, tem. E quem tem, faz. Eu faço por causa daquilo que eu tenho. Eu faço por causa daquilo que eu tenho. E eu tenho por causa daquilo que eu sou. É quando eu entendo quem eu sou, porque a minha natureza, ela não é de pagamento, a minha natureza é de herança. Eu não recebi algo pelo que eu fiz, eu recebi porque eu nasci. Está aqui comigo, me acompanhando aqui na live, a minha filha. A minha relação com ela é por natureza, não é por nenhuma obra ou por algo que ela tenha feito. Ela é minha filha por natureza. E é isso que a gente tem que voltar, essa natureza, que é só o espírito plantado. Por isso Jesus disse, quem não nascer de novo não vai ver o reino. Não vai, tem que ser uma nova natureza. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Amém. Eu costumo dizer, a fidelidade de Deus para conosco é por causa que Ele é fiel. A fidelidade de Deus não é a nossa fidelidade para Deus é uma coisa. Agora, a fidelidade de Deus para nós não depende de nós, depende de Cristo. Ele fez um contrato com Cristo, e por causa de que eu estou dentro de Cristo, eu recebo todos esses benefícios, em nome de Jesus. Agora, outra coisa que às vezes as pessoas ficam com medo, lógico, nós respeitamos, seja bem claro, nós respeitamos todos os outros líderes e pessoas que pensam de maneira diferente, nós oramos e respeitamos vocês. Aleluia. Só uma das coisas que às vezes que também existe um pouco de confusão, é sobre como um cristão pode ser amaldiçoado. Maldição sobre generacional, maldição. Bem, a partir do momento que um cristão nasce de novo, e a Bíblia diz assim, que o cristão está dentro de Cristo. Somos um só espírito. Então a minha pergunta é, como é que uma maldição consegue tocar num cristão se nós estamos dentro de Cristo? A partir do momento, eu creio que quando a gente nasce de novo, toda a maldição acabou. E eu queria que você tocasse um pouco sobre isso também.
Eu vou aqui até, enquanto você estava falando, eu abri um texto, né? Gálatas 3,13, que diz assim, ó, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando ele se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Nós estamos aproximando da Sexta-feira Santa, estamos na Semana da Páscoa, onde o mundo cristão traz à memória o sacrifício de Jesus. Todo o sacrifício de Jesus. E Cristo vai à cruz para que ele se torne maldição no meu lugar. Ou seja, toda maldição recai sobre ele, para que eu e você não estivéssemos mais debaixo de maldição. A Bíblia, a partir de então, passa a nos chamar de benditos. Nós passamos a ser chamados de benditos. Sobre nós Amém. É uma palavra de bênção. Sobre nós é uma palavra abençoadora. Então, quando a gente vai lá, a Bíblia diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, que já nos tem abençoado. Já nos tem, ou seja, a bênção já é uma realidade, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Ou seja, sobre nós já está estabelecido a bênção. E quem Deus abençoou não é amaldiçoado. Nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nós estamos cobertos pela santidade de Deus. É interessante você lembrar, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, a gente vai ter um exemplo muito interessante disso. Balaão e Balaque. Balaão e Balaque, eles armam para amaldiçoar Israel. Mas Israel está vivendo sob a bênção do Senhor. E naquele momento, Balaão e Balaque cercam Israel de várias posições para lançar uma maldição. E toda vez que Balaão tentava lançar uma maldição, a sua boca proferia bênção. Porque o nosso Deus transforma a maldição em bênção. E aí Balaque diz assim, não tem como, toda vez você o abençoa, eu quero que você o amaldiçoe. E ele disse, como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Aleluia, a bênção é maior que a maldição. Amém, aleluia. E às vezes a gente é importante entender isso. Às vezes a gente fica preocupado com a dimensão das maldições. Até a própria lei, quando coloca a bênção e a maldição em comparação, ela coloca ela em superação. Olha só. Diz lá o seguinte. Se a gente for pegar lá, por exemplo, os 10 mandamentos, lá quando fala, olha, eu sou Deus que visita a maldição dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. 3 ou 4 gerações. Aí diz assim, mas que visito com bênção até 1000 gerações daqueles que me amam e servem. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu tenho muito mais, eu quero que vocês vejam a dimensão tão elástica, tão estrondosa da bênção, que você vai perceber que a maldição é uma coisa que já não tem mais sentido. Amém. Amém. Agora, Deus, por isso, temos que, às vezes, há algumas pessoas que podem pensar que uma praga ou uma maldição ou uma coisa pode chegar à vossa casa, à vossa família. Não, isso não. Culpa não é vossa, não tem nada a ver com isso. Vocês pecaram ou não pecaram, não tem nada a ver com isso. Nós estamos em Cristo, estamos abençoados, ponto, parágrafo. Não há nada que nos pode chegar a nós, em nome de Jesus. Outro ponto que vamos falar é que, normalmente, como é que eu digo? Eu costumo falar um pouco sobre alianças. Falar um pouco sobre alianças. Vou falar um pouco, depois você entra também na sua ideia. Que é assim, existem várias alianças e vários contratos na Bíblia. Vários, não é? Temos em cada contrato que Cristo, que Deus fez, existe deveres e vice-privilégios em todos eles. E acho que é um grande problema nosso, como eu disse ainda há bocado, é que nós tentamos, agora, o Velho Testamento não lemos, jogamos fora, claro que não. O Velho Testamento aponta para a cruz, aponta para Cristo sempre. O Velho Testamento tem princípios e histórias lindas para falarmos. Não estou a dizer que não é válido. O que eu estou a dizer é que nós temos que entender
que cada aliança e cada contrato Deus fez dentro desses contratos coisas específicas da nossa parte e da parte dele. E que nós não podemos agarrar em coisas de Israel ou coisas de outras dispensações e tentar trazer na aliança da graça. A aliança da graça é a única e exclusiva para o corpo de Cristo e para a igreja de Cristo. Então, o meu problema é que muitas vezes causamos o erro de tentar misturar elas e de trazer versículos isolados de outras alianças e coisas isoladas de outras alianças, trazemos para a aliança da graça e tentamos misturá-las e pô-las juntas. Queria que você falasse um pouco nessa área. O que é que você podia dizer sobre isso? Assim, a grande questão é você tentar ler o Antigo Testamento sem filtrar pela cruz. Então, essa é a grande questão. Então, não é você desprezar o Antigo Testamento, você precisa filtrá-lo pela cruz. Jesus precisa ser a chave de interpretação do Antigo Testamento. Então, quando você interpreta o Antigo Testamento a partir dos ensinos de Cristo, o que acontece? Você cria um filtro. Então, aquilo que passa é bênção. Aquilo que passa é inspiração, é fortalecimento. Quando você olha, por exemplo, os pactos, e você, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo de um pacto, por exemplo, quando a gente está em Gênesis 15. Quando Deus e Abraão fazem um pacto, naquele momento, eles abrem um caminho, né, pela metade dos animais, há um caminho de sangue, e quem passa pelo pacto? Quem passa pelo pacto é Deus. Abraão não passa. Por quê? Porque todo pacto fica sobre Deus. E aí a gente está olhando um pacto do Antigo Testamento, que agora quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vai entender. Todo pacto ficou apoiado em Cristo, em Deus. Por isso a aliança é perfeita. Porque ela não depende da minha, ela não está apoiada na minha estrutura. Ela está apoiada numa estrutura divina. Ela está apoiada numa estrutura de perfeição. Então, este pacto, e o problema da mistura que as pessoas fazem, é que elas ainda querem alcançar pelo mérito. A lei sempre vai revelar o meu defeito. A lei sempre vai revelar a minha falha. E o evangelho é a boa notícia para mim. Então a lei vem e ela revela o meu pecado. O evangelho vem e revela o favor de Deus por mim. Então eu já não aceito isso, não é o meu mérito para alcançar. Eu sempre procuro descrever da seguinte forma, olha só. É como se tudo isso fosse uma escada. A lei e a religião sou eu tentando subir a escada. O evangelho é o seguinte, é Deus descendo essa escada e me alcançando. Amém. Então, esse é o desenho que a gente tem hoje. Então, a diferença entre os dois pactos é o seguinte, o antigo pacto era eu, de alguma maneira, tentando chegar. O novo pacto é ele veio a mim, ele veio a nós. Esse é o ponto básico. Amém. Que aí para de depender do meu mérito, de eu merecer. E é simplesmente o favor de Deus. Amém. Dar aqui alguns exemplos práticos que nós muitas vezes glorificamos ou damos mais valor a situações e a coisas que aconteceram no Velho Testamento com homens de Deus e que nós batemos palmas e damos muito valor, não entendendo que nós temos muito melhor no Novo Testamento da Graça. Eu vou dar alguns exemplos, depois vocês podem entrar por aí também. Por exemplo, quantas vezes nós dizemos, olha, gostava de ver a glória como Moisés viu. A gente, aleluia, eu queria ver, todos nós queríamos ver a glória como Moisés viu. E nós batemos as palmas e valorizamos isso grandemente. Moisés viu a glória, eu quero ver a glória de Deus. E que não entendemos que a glória que Moisés viu
nós carregamos e Moisés não pôde carregar. A glória, aquele Deus que Moisés viu, a glória que Moisés viu, ele viu por fora. A gente carrega ela, temos o privilégio de carregar ela. E muitas vezes nós glorificamos as coisas no velho e não entendemos que temos muito melhor ao novo. O exemplo dos profetas, antigamente o Espírito Santo vinha sobre os profetas. Nunca eles tiveram o privilégio de dizer que aquele Deus que vinha sobre eles agora mora dentro de nós. Então a gente tem que glorificar aquilo que é muito melhor para nós. Nós dizemos, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, gostava de andar com Deus. E não entendemos que Enoque teve o privilégio de andar com esse Deus, mas aquele Deus que Enoque andou, nós carregamos e vivemos dentro de nós. Qual é que é melhor? Andar com Deus ou carregar Deus? Vir Deus sobre ele ou Deus morar dentro de nós? E essas pequenas coisas, também dizemos muitas vezes, a oração de Moisés, se tu não fores, Senhor, eu também não vou. Como é que a gente pode aplicar isso hoje em dia? A Bíblia diz, eu nunca vos deixarei. Ele está sempre connosco. Em cima, em baixo, na esquerda, na direita, a chorar ou a rir. Deus nunca nos deixa. E muitas vezes, em certas situações, glorificamos mais o velho e não entendemos que na nossa aliança que Deus já fez coisas muito melhor para nós. Posso comentar um bocado sobre isso também? É interessante você pensar sobre isso, porque a gente ainda tem uma mentalidade muito influenciada pela religiosidade. A gente tem muito, é um conceito, uma forma de pensamento, né, que precisa ser quebrada. E Jesus disse assim, olha, quando ele promete o Espírito Santo em João 14, ele diz, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, né? E o que acontece com o Espírito Santo vindo? Quando Jesus estava entre os seus discípulos, ele estava restrito à geografia. Olha só. Então, o próprio Cristo encarnado, ele estava restrito à geografia. Se ele estava operando na Galileia, ele não estava operando na Judéia. Se ele estava operando no mar, ele não estava operando no monte. Ele sempre estava restrito, então alguém tinha que ir buscar o mestre, né? O mestre tem que ir, né? Não, eu vou com você e vou curar sua filha, Jairo. Está restrito. Mas quando o Espírito vem, ou seja, a geografia já deixa de ter... Olha como é rico isso. Eu já não estou mais preso pela geografia, eu já não estou mais preso pelo tempo, eu já não estou mais restrito a um lugar e a uma hora, porque agora o mesmo Espírito que caminhava pela Galileia, que caminhava pela Judéia, em Cristo encarnado, agora habita dentro de nós. O mesmo Espírito. E é por isso que ele diz, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai, e rogarei a ele, e ele vos enviará um outro Consolador. Se eu não for, o Consolador não virá. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo o seguinte, eu vou para que não haja mais restrição. Eu vou para que onde vocês estiverem, eu esteja com vocês também. Isso é extraordinário. Aleluia, fantástico. Amém. E aquela glória de Moisés era sempre uma glória que perecia, desaparecia, precisava ser renovada. A nossa glória é constante, não é passageira, é eterna. É um ministério glorioso de vida. Aleluia, aleluia, amém. Você já falou sobre isto no princípio, mas vou só falar sobre isto, depois vamos a terminar, a orar e terminar, que é sobre isto. Eu costumo dizer que Deus, Jesus Cristo, não veio para mostrar um Deus. Ele veio para revelar um Pai. Por causa que Jesus Cristo, pelo todo, menos só uma vez, que eu saiba, foi na cruz. De resto, todas as vezes que ele falava de Deus, ele falava como Pai. O meu Pai me enviou, o meu Pai. Então, no Velho Testamento nunca era falado como Pai, era falado como Deus, o Senhor. Deus tinha vários nomes, falavam vários nomes de Deus. Mas Jesus Cristo veio revelar um Pai.
Então o que é que eu queria dizer às pessoas que estão a ouvir isto? Não olhem para Deus como Deus, claro que Ele é Deus, mas olhem como um pai, falem com Ele como pai. Ele é o nosso pai, Ele quer o melhor para nós. Então não tirem um pouco também dessa mentalidade religiosa. Ele é um pai, Deus, Jesus Cristo vai revelar o nosso pai, o pai dele. Queria que você comentasse sobre isso, depois vamos orar. Aproveitando para introduzir então a nossa oração, Jesus nunca orou a Deus e nunca ensinou a orar a Deus. A única vez que ele clama a Deus é na cruz. Justamente quando a Bíblia diz que ele está separado do Pai, porque os nossos pecados estão sobre ele. Todas as vezes que Jesus ora e todas as vezes que Jesus ensina a orar, ele sempre começa com essa pequena palavra de 3 letras do nosso amado português. P-A-I. Pai. Ele sempre ensina a orar ao Pai. Como ele começa orando o Pai Nosso. E quando ele ensina a orar lá em Mateus, ele diz assim, ó, e toda vez que orar, quando um filho pede a um pai, quando ele está diante do túmulo de Lázaro, ele diz, Pai, eu sei que sempre tu me ouves. A oração é um privilégio dos filhos. A oração é um privilégio dos filhos. A oração é uma prerrogativa de filho. Por quê? Porque o servo recebe por pagamento. O filho, ele tem liberdade diante do Pai. É por isso que no Novo Pacto, quando Hebreus vai descrever o Novo Pacto em Hebreus 4,16, o texto vai dizer o seguinte, cheguemos, pois, com confiança, com ousadia, diante do trono da graça, para receber socorro e livramento em hora oportuna. Ou seja, nós temos um acesso ao trono do Pai. O nosso Pai está sentado em um trono. E o seu trono é chamado trono de graça, trono de favor, trono de bondade. É por isso que o nosso pedido é o pedido do filho e não o pedido do servo. Aleluia. Amém. Amém. Eu lembrando de uma coisa agora antes de terminarmos. Você disse, quando eu estava consigo no Brasil, você disse uma frase, agora não me lembro bem como é que foi dita, mas foi, você vai se lembrar. Porque muitas pessoas estão já com uma vacina contra a palavra graça. Uma vacina. Sim. É porque, e pensam, quando alguém fala da palavra graça, ou quando alguém fala de algum tipo de situação dessas, que significa, vai pecar, façam o que quiserem. Bem, isso é completamente antibíblico. Ao contrário do que a gente fala. Nós não acreditamos nisso, não tem nada a ver com isso. E você fala um pouco sobre isso também, para as pessoas entenderem, e para aquelas pessoas que têm uma vacina contra isso já, explique, porque não faz nada, não faz sentido nenhum. O que o princípio da vacina, né? A gente está falando muito de vacina esses dias, né? Por causa da pandemia, todo mundo. Qual que é o princípio da vacina? O princípio da vacina é inocular na pessoa um vírus modificado, impotente, que gera o anticorpo, a resistência. Por que eu digo que algumas pessoas estão vacinadas com a graça? Porque elas recebem uma mensagem de graça deturpada. Uma mensagem de graça adulterada, que gera um anticorpo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre graça nesse sentido. Eu vou abrir aqui, acabei de abrir, Tito 2:11. Olha só, Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é a ponte de salvação para nós. Se manifestou salvadora a todos os homens. Aí olha só o verso 12, o que Paulo escreve a Tito a respeito da graça. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ou seja, esta graça que nos salva,
é a mesma graça que me ensina. Ela é que me empodera para viver em santidade. Ela é que me empodera para andar de forma justa, piedosa. Então a graça não é um meio de encobrir o pecado. A graça é um meio de você andar na verdadeira santidade, recebendo a essência de Deus. Então, graça não é autorização ao pecado. Graça é uma escola de santidade. Aleluia, amém. Amém. Olha, espero que tenham ouvido essa mensagem do Bispo Júlio, porque bem explicada, bem fundamentada, que a graça é algo maravilhoso de Deus. É algo que Deus nos deu sem merecermos. E que muitos ficaram com a vacina, mas a verdadeira graça, foi o que o Bispo falou, ensina completamente ao contrário. Amém? Bispo, pode fazer a oração, ora por Brasil, que depois eu oro por Portugal e nós terminamos. Amém. Vamos orar então. Pai, nós damos graças ao Senhor por este tempo tão especial. Sabemos que muitas pessoas foram alcançadas, tocadas, visitadas pelo teu poder. E nós oramos neste momento pela nação brasileira, pela nação portuguesa. Oro pelo Ricardo, sua família, aqueles que alcançamos agora. Cremos em tua graça maravilhosa derramada sobre nós. Cremos em teu favor perfeito liberado sobre nós. Cremos que o Senhor é quem nos blinda e guarda em todo tempo. Cremos que o Senhor nos fará prevalecer nesta tempestade e sair do outro lado, Senhor, reluzentes, brilhantes, fortalecidos e com esperança de vitória a cada dia. Senhor, obrigado pela vida do teu servo e por cada um que está conosco neste momento. Em teu nome oramos. Amém. Amém. Senhor, Pai, também oro, Pai, para a nação portuguesa, Pai. Oramos, Pai, para todas as famílias, Pai, que perderam uma vida, Senhor, em nome de Jesus, e também no Brasil. Pai, pedimos como uma consolação, Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre eles, Pai, que o Espírito Santo possa agir e consolar e ajudar estas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, também quero orar por todas as pessoas que ouviram esta palavra, que possam, Pai, recebê-la, Senhor, em nome de Jesus, e que possa, Pai, possa refletir sobre esta palavra e possam dar fruto nela, Senhor. E, Pai, oro por todos os governantes de Portugal e do Brasil, Pai, que possas ter uma revelação sobre eles, possas mostrar o caminho certo, Senhor, e que possam dirigir, Pai, as nossas nações, Pai, da maneira correta, Pai, a tua maneira, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Pai, agradecemos, Pai, pelo Bispo Júlio e a sua família, Pai, agradecemos por todas as pessoas que viram, louvamos e glorificamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bispo Júlio, obrigada por estar connosco, és uma bênção. Deus quiser, no futuro estás cá connosco e nós estamos aí contigo outra vez. Vai ser uma bênção. Amém. Amém. Que alegria, meu querido. Feliz falar contigo. Um abraço. Tchau, obrigado. Valeu. There is coming Viene a global shaking. un sacudimiento global. The world's economy La economía del mundo will be shaken. será sacudida. Haggai chapter 2 verse 6 and 9. Ageo 2, versículos 6 al 9. ¿Cuántas naciones Dios va a sacudir? How many of the nations will God shake? Dios va a sacudir todo. God's going to shake them all. Naciones, Nations, tierra, land, aire, air, edificios, buildings, personas, people, familias, families, instituciones, institutions, todo, everything, todo. everything. Eso es lo primero que va a ocurrir en esta década. That's the first thing that'll happen in this decade. After this great shaking, Después de este gran sacudimiento, there's a great peace. vendrá una gran paz. And then Y entonces I will fill the glory of this house. llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Saith the Lord of hosts. God spoke in January about this end time shaking and this end time plague coming into the nations of the earth. But in the middle of the shaking, God will preserve, protect his remnant. His remnant is a people that are repentant,
that are praying and that are believing God in all this crisis. I believe God is doing it with you, and you will go into the other side. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I declare the power of the blood of Jesus. I declare your people healed, delivered, and preserved in this crisis. Jesus fez. O inimigo veio distorcer a palavra, veio dizer a Jesus: